Olá, esse é mais um vídeo do canal Donella Harmonizando Sua Vida. Eu sou a Feng Shuista Márcia Donella. Estou muito feliz de ter você aqui no meu canal. Seja bem-vindo. Você sabia que as escadas podem ser muito perigosas? Além dos riscos de queda, é claro, eu falo da energia das escadas. Escadas mal posicionadas, algumas configurações de escadas, escadas vazadas, elas podem causar muitas doenças, podem prejudicar a sua coluna e até prejudicar a sua prosperidade. Então, se você tem uma escada na sua casa, você precisa assistir esse vídeo, porque você precisa aprender a corrigir. Fica aí que eu vou te dar várias dicas de como corrigir a sua escada nesse vídeo. Pois bem, as escadas elas são muito importantes, porque elas fazem com que, além de você poder acessar o segundo andar ou mais andares na sua casa, elas também fazem com que a energia possa subir para os outros pavimentos. Então, elas são muito importantes. Porém, as escadas, elas não eram muito usadas antigamente. Então, o Feng Shui não previa muitas vezes escadas que a gente tem hoje. Então, por esse motivo, a gente precisa conhecer as escadas que são mais auspiciosas, que são melhores para fazer com que a energia suba, caso você vá fazer uma escada. E caso você já tenha a sua escada e ela não for nessa configuração, a gente precisa usar algumas técnicas do Feng Shui para corrigir essa energia e fazer com que ela suba para os andares de cima de uma forma harmônica. Em primeiro lugar, você deve imaginar que a energia ela funciona como um ser, como uma pessoa. Quando uma pessoa chega numa escada, a sensação que ela tem ao ver essa escada é mais ou menos assim que a energia também vai se comportar. Por exemplo, se você chegar numa escada e ela for aquilo te der preguiça, você fala assim, não, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui embaixo primeiro, depois eu subo. Quem mora em sobrado sabe do que eu tô falando. Às vezes você evita fazer algo no andar de cima para você não ter que subir escada e descer toda hora. Só que a energia, ela precisa fazer esse movimento. O Feng Shui, ele exige que haja movimento. Você precisa que tenha essa energia circulando embaixo e circulando em cima. Ela precisa subir e descer sempre. Quando a sua escada te dá preguiça, já começa por aí. Significa que ela não é uma escada convidativa para a energia subir. E lá em cima também. Normalmente, quando você sobe, vai por exemplo, para o seu quarto, você dificilmente, às vezes você nem desce para tomar água. Leva a água para o seu quarto para não ter que descer as escadas. Porque aquilo, você se sente assim com uma certa preguiça. Você fala assim, ai não, tem que descer. Embora seja perto, você tem essa sensação de que você não quer ficar descendo. Só que a energia, ela tem que fazer esse movimento. Então, a gente vai fazer algumas curas para essas escadas para que isso se torne mais convidativo para a energia poder circular em cima e embaixo, nos dois pavimentos. Então, primeiro eu vou falar para você sobre algumas escadas. A primeira delas é como deveria ser a sua escada. As escadas, elas deveriam ser num formato arredondado, largas, com os degraus nas medidas corretas para que elas sejam confortáveis para a subida. E tem que ter corrimão, que seja um corrimão largo, que você sinta segurança ao subir essa escada. Então, uma escada larga e em formato assim, fazendo uma curva suave, é a melhor escada. Ou seja, é uma escada que ocupa um pouco de espaço, né? Como normalmente não é assim em todas as casas, às vezes ao contrário, o espaço é pequeno, a gente acaba que tem muito mais escadas ruins do que escadas boas dentro de casa. E eu vou falar aqui para vocês algumas e como corrigir. Então, a primeira escada, que seria uma escada que você tem que corrigir, é a escada
que vai em L. Então ela sobe e depois tem outro lance. Essa escada ela é muito usada porque ela tem o tal do platô de descanso, que é para a pessoa subir, dar uma descansadinha e depois ir. Ela ocupa um espaço que é um espaço bom dentro da casa, né? Não ocupa tanto espaço. Porém, quando você está no pé da escada e olha para cima, o que você vê? Você vai ver uma parede, porque ela sobe. Quando ela dobra, no primeiro lance, ela tem uma parede de frente. Aquela parede, ela barra a energia. Como você corrige essa escada? Você tem que colocar nessa parede que você vê quando você está olhando para a escada, um espelho. Nesse caso, o espelho vai servir para corrigir esse problema dessa escada. E outra coisa que você precisa fazer é, no topo dessa escada, colocar um sino no teto ou então um cristal facetado, que vai então convidar a energia, puxar a energia para fazer ela circular lá em cima, tá? O sino também faz essa função, tá? Então essa correção para esse tipo de escada. Uma outra escada que vai ser a minha segunda opção, tá? Porque a primeira escada que eu falei também pode ser vazada. Escadas vazadas. As escadas vazadas são péssimas. Imagine que a energia tenta subir e escapa pelo vão. É isso que vai acontecer com a sua escada. Então, independente do formato, né, da sua escada, mesmo se ela for aquela que eu falei, que ela é em U, redonda, mais assim, gostosa de subir, se ela for vazada, isso vai acontecer também, tá? Então, o que você tem que fazer se a sua escada for vazada? Você precisa colocar plantinhas. Essa é uma das piores escadas. Você precisa colocar plantinhas nos degraus, de quando em quando uma plantinha, então é importante que seu degrau tenha espaço, né? Senão você precisa pôr uma plantinha pequenininha, fazer um arranjo de forma que essas plantas elas vão convidar a energia, evitar que elas escoem. Outra coisa, você tem que colocar plantas embaixo dessa escada. Então você vai colocar verde, vasos embaixo dessa escada. É bem legal também se você colocar uma fonte. A água em movimento embaixo da escada também evita que essa energia escape pelos degraus. E outra coisa, é interessante e importante que você coloque iluminação embaixo dessa escada. A iluminação jogando para cima, porque aí essa luz, né, vai fazer com que levar a energia para cima. Ela vai impulsionar que a energia suba por essa escada ao invés de escoar. Lá em cima você precisa também colocar esse cristal Swarovski ou então um sino dos ventos, como eu falei. Esses elementos vão sugar a energia, fazendo com que ela suba as escadas, tá bom? Então, se você tiver uma escada em qualquer configuração, essas são as curas. Se ela for vazada, ela precisa de mais curas, conforme eu falei. Uma outra escada que ela é muito usada e que muitas pessoas às vezes nem sobem a escada, que é o caso de pessoas mais idosas, por exemplo, é a escada caracol. A escada caracol, ela provoca uma dificuldade até. Às vezes a pessoa está descendo, ela desce rápido, ela fica com tontura quando vai descer essa escada, né? E quando vai subir, ela também dá um certo medo. Então, pensa como a energia não vai querer subir de forma alguma. Então, na escada caracol, você deve usar todas essas curas anteriores, menos a do espelho, né? Porque ela é caracol. Então, o que você faz? É as plantas embaixo da escada, uma fonte ao lado da subida dela. Lá em cima você precisa colocar o cristal ou o sino dos ventos e você também vai precisar colocar a lâmpada, a luz impulsionando. Se ela for uma caracol e embaixo tiver espaço, coloque um aquário. O aquário vai ajudar bastante essa energia a movimentar. E lá em cima, porque ela é assim, né? É um tubo. A escada caracol. Bem em cima é onde você deve colocar, se você puder colocar um lustre, tá? De preferência lustre de cristais, se não um lustre bem iluminado. Tem uma luz embaixo que impulsiona para cima e uma luz em cima que chama essa energia para subir, tá? Porque senão o que acontece? A energia, ela sobe assim e passa do seu teto.
Então essa luz, ela vai ali fazer um bloqueio e fazer com que essa energia se espalhe, porque a intenção que você precisa é que essa energia vá para o andar de cima e circule lá em cima. Se ela subir como um caracol, um saca-rolha, ela vai passar do teto, tá? Então, inclusive, esse Swarovski que você vai colocar, ou um cristal, né, facetado, ou esse sino dos ventos, tem que ficar o mais próximo do centro desse saca-rolhas o possível, tá? Essa escada é uma das mais difíceis de corrigir. Se ela for vazada, então, sempre vai ter alguma perda energética. Então, você precisa fazer todas essas curas, se ela for uma escada caracol vazada, tá? E principalmente se ela for dentro da sua casa. Se o lustre for realmente de cristal, você não precisa colocar o cristal Swarovski nem o sino dos ventos. Como é um pouco mais complicado da pessoa, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de lustre, um lustre cheio de cristais. Se o seu lustre for um lustre comum, então você usa o cristal ou o sino dos ventos dentro daquele perímetro, dentro desse tubo, tá? Se for um lustre de cristal, não precisa, ele vai fazer as duas funções. Para ficar um pouquinho mais claro, se você tiver plantas embaixo da escada não precisa ser plantadas no chão, tá? São vasos, por exemplo, você pode colocar zamioculcas se lá não tiver muita luz, porque é uma planta maravilhosa para ficar dentro de casa em ambientes que não tem muita luz. Então, um vaso de zamioculcas embaixo da escada, alguma coisa com movimento de água, que pode ser a fonte, pode ser um aquário, você escolhe. E se você tiver, então, essas plantas, você não precisa colocar plantas no degrau, porque normalmente esse tipo de escada ela já é pequena e ela normalmente tem os degraus pequenos, então não precisa colocar, porque nem dá para colocar, né? Então você coloque embaixo da escada essas plantas nesse formato, pode ser em vasos, tá? Não precisa ser um jardim. Uma outra coisa que essa escada pode provocar, ela pode provocar problemas de coluna por causa desse fluxo energético que sobe, porque quando você tem dois pavimentos, a escada ela age como se ela fosse a coluna vertebral da sua casa. Então, independente de onde ela está localizada, ela vai influenciar a sua coluna. Então, faça essa cura se você tiver esse tipo de escada. Fora isso tudo que eu falei desses tipos de escada, às vezes a sua escada está num local que é desprivilegiado. Por exemplo, se você abre uma porta e você já dá de cara com essa escada, mesmo que você faça esse tipo de curas ali que eu expliquei, a escada vai sugar, a energia vai fazer como a pessoa. A escada está bem na frente, ela vai e sobe, o que vai acontecer? Embaixo não terá circulação de energia suficiente. Então, o que você tem que fazer para curar esse tipo de situação? Se você já tem plantas embaixo da escada, você não precisa pôr uma planta no pé da escada, senão você põe uma planta ao lado da escada. Essa planta vai distribuir a energia melhor, evitando com que ela suba como uma flecha envenenada pela escada. Outra coisa entre o começo da escada e a porta, você mede o meio e coloca um cristal para distribuir a energia no teto, tá? Você faz essa cura. E se essa sua escada lá em cima, ela terminar, ela subiu a escada, pá, acabou a escada, é uma parede. Por exemplo, tem escadas que acabam em corredor, né? Corredor que se divide para lá. Então a escada tá aqui, na frente você vê o quê? Você vê uma parede, ali você tem que pôr um espelho também, tá? Refletindo a pessoa que está subindo, que a pessoa não dá de cara com uma parede, ela dá de cara com um espelho. Essa é uma outra situação que pode acontecer. Se a sua escada, ao acabar lá em cima, ela chegou, ao invés de parede, ela tem um quarto, um banheiro, tá? Ou seja, tem um cômodo, uma porta de frente com essa escada. Ali você precisa colocar um cristal facetado no batente daquela porta, tá? Para que aquela energia, ao subir a escada, não invada aquele quarto, deixando os outros quartos, os outros ambientes desenergizados e provocando dentro desse quarto um problema energético como um furacão de energia, tá? Então, porque a energia sobe rápido pela escada.
Essas escadas são as escadas que podem fazer mal. Tem muito mais sobre escadas, tá? Mas não dá para falar nesse vídeo. Mais para frente eu faço um outro vídeo. Ou você pode aprender no curso que eu tô aí programando para sair em breve. Você vai poder aprender tudo sobre escadas. Então, faça suas curas para que as suas escadas sejam bons condutores de energia dentro da sua casa. Coloca aqui o seu comentário, diz o que você achou, fala como que é a sua escada, se você tiver alguma dúvida que eu vou te responder. Segue a gente nas redes sociais, @Donella. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Namastê!